Hoje eu vim falar sobre santidade. Meus irmãos, nós temos sido santos, nós temos buscado a santificação, porque não sei se vocês sabem, ser santo não é ser perfeito nesta terra, e sim buscar a perfeição, que é Cristo Jesus, querer buscá-lo, querer mudar a cada dia. Ser santo é ser separado para o propósito de Deus. Só somos aperfeiçoados por meio de Cristo Jesus. E é bom definir esse conceito antes de começar. Entendam, santidade não é um dom de alguns. É um chamado para todos que seguem a Cristo. Absolutamente todos os cristãos. Todos que creem e seguem a Cristo Jesus. É um chamado para todos, não é um dom de alguns. E com base nesse tema, eu irei discorrer com base na passagem 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. E assim está escrito: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. E o interessante é que antes do versículo 13, nos versículos anteriores, Paulo fala sobre salvação e esperança na promessa, esperança na vida eterna. E ele começa o versículo 13 com portanto, conforme estas palavras, conforme a promessa, a salvação em Cristo Jesus, hajam conforme, estejam com a mente preparada, estejam separados para esse propósito. E no versículo 14 ele fala sobre filhos obedientes. Sejam filhos obedientes do Senhor, pois Ele é o nosso Pai. Não seja aquele filho que muito pede e nada faz. Não seja um filho desobediente, que tem Ele como Pai, mas que não obedece. E onde? Quais são suas ordenanças? Obedecer o quê? Está tudo escrito na palavra dele, a Bíblia Sagrada, está tudo escrito aqui. Então, se você quer ser um filho obediente, você quer buscar a santidade, obedeça, pois aquele que ama a Deus também o obedece, assim está escrito. Eu falo isso em todo vídeo. Não basta crer, pois até os demônios creem e tremem no Senhor Jesus. Vocês precisam crer, se arrepender de seus pecados e agir separados para esse propósito, negando a si mesmo, seguindo a Cristo, carregando a sua cruz todo santo dia. Assim você será salvo. Não é só crer, meus irmãos. Se você crê, se você tem fé e você não expressa isso em obras, se você não expressa isso na sua vida, se você não age separado como igreja, então, infelizmente, você precisa crer de uma vez por todas e você precisa crer verdadeiramente, porque ainda não creu. A fé verdadeira produz obediência. A fé verdadeira produz santidade. Você não vai conseguir fazer coisas que fazia antes de ser convertido. Não vai. Porque você agora está sendo santificado e aperfeiçoado pelo autor e consumador de nossa fé, Jesus. Façamos um autoexame honesto, com base nas Escrituras, para saber se a nossa fé está realmente fundada em Cristo e não em nossas próprias conveniências. Se a nossa fé está fundada naquilo que Deus é e não no que Ele pode fazer. Porque o verdadeiro amor procede do amor que temos para com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos salvou. Nós o amamos por ser quem Ele é, perfeito, em bondade, o próprio amor, a salvação, o perdão, a misericórdia, a justiça. Não pelo que Ele faz. Você não pode amar a Deus porque Ele vai te dar alguma coisa. Só isso. Como se Ele fosse um amuleto da sorte, como se Ele te desse sorte nos seus próprios desejos. Pois assim está escrito, o coração do homem é enganoso. Meus irmãos, não se enganem, não nos enganemos. Nosso coração é enganoso, nós temos que esperar e guardar a vontade de Deus em nosso coração, para que não venhamos a pecar contra Ele e assim agimos em santidade, para com esse propósito. Não nos deixemos amoldar pelo mau desejo que tínhamos, pois somos novas criaturas em Cristo Jesus. No batismo, nós nascemos outra vez. Então, as coisas velhas se foram, e eis que tudo se faz novo em Cristo. Então, agimos conforme essa promessa, agimos conforme essa verdade. Antes, não sabíamos o que era a verdade de fato. Hoje sabemos. Então, se você age na mentira, sabendo a verdade, então algo muito sério está acontecendo, algo muito errado. Porque se nós agimos como antes, que tipo de cristãos nós somos? Ou, de fato, será que somos? Porque há muitos que são cristãos, se definem como cristãos, não, eu creio em Deus, mas tais pessoas falam como o mundo, andam como o mundo, cheiram o mundo, se expressam como o mundo, agem como o mundo, reagem como o mundo. Aí você olha para aquela pessoa, será que ela está separada para o propósito de Deus? Será que ela é realmente a igreja? Será que ela realmente é cristã? Será que a crença a qual ela diz que segue é realmente isso que ela está falando? Que ela está agindo? Porque, como eu já disse em outros vídeos também, perde credibilidade, escandaliza. O mundo está de olho em cada ação, temos que ser separados. Porque se você
se diz cristão, o povo está te vendo, você chega num bar e bebe até cair, aquela pessoa que não frequenta a igreja, que não crê em Cristo, vai ver aquilo e vai falar, ih, viu como é que cristão é? Fala tanto, mas não faz, é hipócrita. E você vai estar afastando a alma dela da salvação, isso é muito sério. Por isso a importância da santidade, por isso que sem santidade ninguém verá Deus, porque é muito mais sério do que todos nós imaginamos, meus irmãos. Também não cometamos o erro muito grave em trazer o mundo para a igreja, mascarar o mundanismo em santidade. Aí chega lá e vamos lá para a balada gospel, vamos lá beber um drink sem álcool, escutar um sertanejo gospel, um eletrocristão, vamos lá pegar as varoas. Cara, isso é ridículo e é muito frequente isso na igreja hoje em dia. As pessoas querem colocar o mundo dentro da igreja. Aí se acham santos. Não, eu não tô na balada, eu tô na balada cristã, tô na balada gospel. Mas não, você tá agindo por emoção do mesmo jeito, você tá indo pela mesma motivação que iria para uma rave. Mas agora não, você tá indo para um lugar dançar um sertanejo gospel, mas a tua carne tá tendo a mesma sensação. Você acha que o arrepio das luzinhas e do ritmo, do instrumento, do tum-tum-tum, é o Espírito Santo? E tô todo arrepiado, mano. Mas tu sentiria a mesma coisa no elétrico e uma rave. Então, tomemos cuidado para que não achemos que as coisas do mundo, por ser mascarado de cristão, gospel, automaticamente é santa. Porque não é, pode não ser. Por isso, temos que buscar a Deus para que Ele também aumente nosso discernimento. Porque é sutil, eu falo a vocês, é sutil. Às vezes a sua igreja, em questão, como instituição, não é assim, mas começa uma coisa aqui, outra coisa ali, quando tu vê. Agora vamos continuar em 1 Pedro, capítulo 1, agora lendo o versículo 15 e 16. E assim está escrito. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sede santos, pois sou santo. Quem nos chamou? Cristo. Sim, ele disse, sede santos, pois sou santo. Um âmbito de comparação. Vocês já imaginaram um filho de um pai muito educado? Digamos que o pai é o mais educado do mundo. Ele é muito educado, o pai é gente boníssima, mas o filho dele é desobediente. Aí outras pessoas olham aquele filho e falam, sabia que o pai deles é o fulano de tal? Aquele rapaz educado? Ué, por que o filho dele é assim? Não faz sentido, é incoerente. Se o pai de vocês tem um caráter justo, sejam justos. Se o pai de vocês tem um caráter amoroso, pois ele é um amor, tenham amor para uns com os outros. Amem a Deus e amem uns aos outros, como a si mesmo. Se o pai de vocês possui misericórdia, sejam misericordiosos para uns com os outros, para que ele, o pai de vocês, o nosso pai, tenha misericórdia de nós. Temos que corresponder ao caráter de Deus, porque ele, Cristo Jesus, é o nosso maior modelo de como alguém deve ser. Então que sejamos, queremos imitá-lo em nossas ações e atitudes e emoções. Queremos perdoar aqueles em que, numa lógica humana, não teriam perdão. Queremos amar aqueles que, numa lógica humana, não merecem o amor. Porque Ele nos amou quando não merecíamos. Pois não merecemos, mas Ele nos amou e nos salvou através de seu Filho. Tenhamos isso em mente. O mais santo atualmente que pisa nessa terra aqui, peca em pensamento. Faz algo de errado que contraria a vontade de Deus, contraria a sua palavra. Mas qual a diferença? Ele busca Cristo que nos aperfeiçoa. Ele busca e quer melhorar a cada dia, e pede perdão, e pede misericórdia, e age, e acorda, e fala, hoje vai ser melhor, e busca a Deus, e busca com mais intensidade, quer fazer mais e mais por Deus. Porque aquele que ama, obedece. O que ele fala? Sede santos, pois sou santo. Então que obedecemos a isso. Porque o amamos. O deveríamos amar mais do que tudo. E odiar o que ele odeia. O que ele odeia? O pecado. Ele não odeia o pecador. Se bem que ambos estão intrínsecos. Ele odeia o pecado. Ele morreu para nos livrar do pecado. Então que possamos odiar o pecado e amar tudo que Deus ama. Temos que reconhecer, meus irmãos, a nossa dependência. Entregar a nossa vida a Jesus. Porque se for depender de nós para sermos santificados, se for depender de nós para sermos salvos, se for depender de nós para fazer qualquer coisa, nós caímos, nós não conseguimos. Com a nossa força, nós não conseguimos. Aí vem a frustração, vem a confusão, vem tudo de ruim que não procede do Senhor. Assim está escrito, sem mim nada podeis fazer. Não é alguma coisa, não é isso aqui não, nada. Nós não iremos conseguir fazer nada sem Cristo. Não conseguimos fazer nada sem Ele. Isso inclui a santificação. É Ele quem nos santifica, conforme nós o buscamos e contemplemos a graça que está em Cristo, pois Ele morreu por nós naquela cruz. Não temos nada a não ser Cristo, nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, antes de querer melhorar, antes de querer se arrepender, antes de querer ter bons hábitos, ajudar os outros, antes de querer fazer boas obras, antes de querer qualquer coisa,
creia e tenha fé, queira buscar a Cristo, contemple a sua graça, contemple o que Ele fez por nós naquela cruz, contemple a ressurreição. Ele está vivo, a destra do Pai, intercede pela igreja, contemple, queira conhecer a Cristo, pois só assim você vai conseguir fazer alguma coisa. E tudo que você fizer sem ter essa base vai cair como a casa edificada sobre a areia, não vai ter sustento, vai entrar emoção humana junto. Você vai ajudar o próximo com um preceito de estar servindo a Deus, mas na verdade está com a soberba, está com aquele toque humano, toque de carne na ação que você está fazendo. Por quê? Porque você não está baseando a sua vida em Cristo. As coisas só fluem, meus irmãos, quando baseamos a nossa vida em Jesus. Quando eu digo entregar a sua vida, eu não estou falando um pouco dela, eu estou falando tudo da sua vida. Tudo na nossa vida, tudo. Então, eu sempre vou deixar isso claro sobre qualquer tema, qualquer coisa que queiramos fazer. Quero ser mais santo, quero agradar mais a Deus. Primeiro, contemple a graça. Medite na palavra, espera em Cristo, espera em Deus. Ore e busque. Assim as coisas fluirão. E assim, como uma necessidade, o Espírito Santo vai te guiar e você vai melhorar. Pois Ele é fiel, Ele não é um Deus incompleto, Ele completa. Se você segue a Ele, Ele vai completar a boa obra em você, a obra da salvação, o perdão e tudo mais. Nosso Deus é maravilhoso. Agora continuemos e leamos o versículo 17 ao 20. E assim está escrito: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Uma boa analogia para pensar acerca das coisas do reino, da jornada cristã, é um atleta. Sim, pense em um atleta. O que um atleta faz? Ele deixa de comer algumas coisas, ele tem que treinar todos os dias ou quase todos os dias, tem que descansar nos dias estipulados, tem que treinar com rigor, tem que acordar cedo, tem que ser regrado, tem que deixar de ir para vários lugares, tem que deixar de fazer um monte de coisas. Se você estuda para concurso, você tem que estudar com mais fervor para conseguir passar, conseguir uma pontuação melhor, um ranking melhor, para conseguir entrar dentro das vagas. Você tem que deixar de sair para certos lugares, você tem que deixar de fazer certas coisas. Isso é ser separado para um propósito. O que você é? Você é um atleta, então o que você faz? Você treina. Agora não. Você é um cristão, nós somos cristãos, e você acha que não deve fazer nada para entrar na vida eterna. Meus irmãos, um atleta, o que ele busca? Ele busca o prêmio, ele busca o nome dele no top 1, a medalha de ouro. O que o concurseiro busca? O nome dele ali no diário oficial, a nomeação. Ele quer ver o nome dele. O que nós buscamos? Nós buscamos o nosso nome no livro da vida. Que diferente de uma medalha de ouro, diferente de uma nomeação, uma posse, um cargo público, nós teremos a coroa incorruptível, o prêmio eterno, que é imperecível, a salvação, a plena comunhão em Cristo Jesus. Então, por que nós não agimos separados conforme esse propósito? Se um atleta deixa de fazer certas coisas, por que nós não deixaríamos de entregar a nossa vida a um prêmio eterno, não uma medalha de ouro, não uma nomeação eterno? Não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor. Haverá plena comunhão com o nosso Senhor, apesar de todos os nossos pecados, pois é Ele que nos justifica. Porque um atleta, quando ele treina muito, um concurseiro, quando estuda, pode até ouvir uma coisa aqui ou ali, mas o que você vai ver nele? Aí, aquele cara é persistente, aquele cara é brabo, viu? Aquele cara é brabo. Agora, quando um crente, um cristão, entrega a sua vida totalmente ao Senhor e deixa de ir para certos lugares, o que a pessoa fala? Ele é fanático. Então que sejamos fanáticos, pô. Que sejamos fanáticos. Isso que falei está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 26. Sim, exatamente essa analogia. Atletas buscam uma coroa corruptível, mas nós buscamos uma coroa incorruptível. Então corramos com todo o nosso fervor nessa pista, nessa jornada que é a vida terrena, para que alcancemos uma coroa incorruptível, galardão, a plena presença e glória do nosso Senhor. Voltemos ao versículo 17. Ali está escrito que Deus julgará imparcialmente todas as pessoas, que devemos ter temor e tremor para com Ele. Como assim temor, Eduardo? Como assim eu tenho que ter medo de Deus? De certa forma tem. Não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo daquele que mata o corpo e destrói a alma no inferno. Temos que ter um certo temor de Deus, sim. Assim como você teme o seu pai, você o ama muito, mas você não pode fazer qualquer coisa, senão você sabe que ele vai te disciplinar. Você sabe que terá castigo. Você tem o temor pelo seu pai.
por causa da autoridade que ele tem sobre você. Imagine o Deus eterno do universo. Qual a autoridade? Todas que ele tem sobre você. Muito mais que seu pai terreno. Muito mais que a sua mãe terrena. Muito mais, infinitamente mais. Logo, o castigo também seria eterno, porque você desobedeceu a um Deus eterno. E cuidado, porque não servimos pelo medo. Servimos porque ele nos amou primeiro. Servimos porque, não precisando, ele mandou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos salvou naquela cruz. Nós o amamos porque ele nos amou. Ele veio, Cristo veio, não para nos condenar, para nos salvar. A condenação é o curso natural, é a sentença feita. A não ser que corramos para Cristo, já estamos condenados, pois todos por natureza estão destituídos da glória de Deus. Mas ele veio para nos salvar, ele nos deu o caminho, nos deu uma verdade, nos deu a vida. Então, o nosso sentimento é de gratidão, é de amor, porque ele nos amou e nos salvou. Como eu já falei, tudo que temos, meus irmãos, é Cristo. Então, que hajamos conforme esse propósito. Sempre volta para a santidade. Hajamos conforme esse propósito, hajamos conforme essa verdade, hajamos conforme a vida que ele tem para nós. E o caminho que ele nos deixou em meio a tantos caminhos. Porque estreito é o caminho, e estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos entrariam por essa porta. Mas larga é o caminho, e larga a porta que conduz à perdição, e são muitos que entrariam por ela. Muitos que entrariam. Haverá separação entre o joio e o trigo. O joio parece que o trigo, mas não é, porque não tem espiga, não tem nada, ele só parece uma erva daninha e é cortado e lançado ao fogo. Mas Deus espera crescer para no juízo fazer essa separação. Então não se enganem, de Deus não se zomba. A colheita vem, que hajamos com sobriedade conforme o propósito, em separação para isso. Como povo de Deus, a noiva de Cristo. Temos uma aliança para com o sangue de Cristo. Temos um chamado, ele nos chamou. Mas muitos serão chamados, poucos escolhidos. No versículo 19 e 20 está escrito que não fomos redimidos por coisas terrenas, por coisas perecíveis. Fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado, pelo sangue de Cristo que escorreu naquela cruz. Nós não fomos redimidos pelos nossos esforços, nós não somos redimidos pelo nosso dinheiro, nós não somos redimidos pelas vezes que fazemos tal coisa, que fomos ao culto. Fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, não por obra, e sim por fé na salvação em Cristo Jesus. Por isso, tudo que eu falar, eu vou falar sobre comunhão, ir à igreja, vou falar sobre santificação, vou falar sobre pecado, qualquer coisa. Tem que partir do pressuposto, tem que partir de Cristo. Porque senão não se sustenta. Eu vou falar aos ventos. Agora, para finalizar, leamos do versículo 21 ao 25. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Obedeçamos a palavra de Deus. Estejamos com os olhos fitos em Jesus durante toda essa jornada que temos nessa brevidade de vida terrena. Porque só nele há vida. Porque a humanidade é como a flor que murcha. Você está vendo ela bela e majestosa, mas ela vai murchar. Ela acaba. Ela morre. Você pode estar tendo uma vida maravilhosa. Uma flor bela e radiante. Só que se você não estiver em Cristo, você vai murchar. Vai morrer. E vai continuar na morte. Vai ter uma segunda morte. Aí já era. Vai ser condenado. A palavra do Senhor é a única semente que permanece para sempre. Única. Será que é coerente negligenciá-la? A única coisa que vai durar para sempre. Será que é lógico e sábio negligenciá-la? Você busca tantas coisas, o teu carro, a dinheiro, a sua casa, bens, qualquer coisa que não seja Cristo não vai durar. Imagine você que dedicou a sua vida ao trabalho, ignorou todas as outras coisas, dedicou a sua vida às coisas erradas. Você chega ante ao tribunal do Altíssimo, olha para ele e fala: Senhor, eu busquei, tive uma Mercedes, uma lancha, morei em Miami, busquei dinheiro, fiquei rico, venci na vida. Aí ele fala para tu: tá, mas cadê seu barco? Cadê sua casa? Cadê sua Mercedes? Cadê? Mas Senhor, eu busquei, ó. Senhor, isso não durará. O que ele vai te perguntar? Obedeceu? Você creu no meu filho? Não há barco, não há casa, não há dinheiro, não há trabalho que te salve. Porque se você buscar coisas erradas, se você querer matar a sua sede com outras fontes que não sejam eternas, você vai chegar no tribunal, você vai chegar no juízo, você vai chegar no fim dos tempos e vai olhar para trás e vai falar: tudo isso não valeu a pena. Como você tentar pegar água, tudo isso vai escorrer nas suas mãos.
tudo isso, meus irmãos. Então faz algum sentido negligenciar a palavra de Deus? Faz algum sentido viver como se ele não existisse? Sendo a única coisa que importa, que vai durar para sempre. Eu não estou falando para você virar um monge e ignorar o mundo. Eu estou falando para você colocar ele em primeiro lugar. A palavra de Deus em primeiro lugar. Viver a obediência. Seguir a Cristo e assim ser aperfeiçoado por ele. E eu vou falar de novo. Se você buscar a santidade, se você buscar qualquer coisa sem Cristo, como um fariseu, vai ser só um cara, olha como eu sou religioso, olha minha túnica, olha como é que eu oro em pé nas sinagogas. Vai ser só ego. Você vai ser um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tu vai querer buscar e não vai conseguir. É assim. Sem Cristo é querer e não conseguir. Você quer se salvar, mas não vai conseguir. Você quer se santificar, mas não vai conseguir. Porque quem te aperfeiçoa é Ele. Somos a igreja, o corpo de Cristo, e o Espírito Santo habita em nós. A responsabilidade é grande, pois Cristo é conhecido nesse mundo por meio de seu corpo, que é a igreja. Tem noção? Cristo faz conhecido no mundo pelo seu corpo, por você, membro do corpo, por você, cristão. Então, como é que você age? Você age segundo isso? Você age separado a esse propósito maravilhoso que você tem de ser membro do corpo de Cristo e tendo Ele como cabeça? Ou será que não? Será que tu age, olha para um cara que vive no mundo, olha para você e chega à conclusão que vocês dois são iguais? Tomemos cuidado. Voltando à analogia do atleta. Vai rolar a Copa do Mundo e imagine só, eu não vou citar nomes porque não edifica em nada. Imagine só, um grande jogador de futebol que vai jogar a Copa do Mundo, o Brasil tá esperando ele jogar. Tá colocando as esperanças nele. Aí um dia da final da Copa, ele é filmado bebendo até cair num bar. E cair no chão lá, todo... E amanhã é a final da Copa. E ele é o atacante. Qual vai ser a reação da nação? Vai ser um escândalo. Vai aparecer na mídia, vai aparecer no SBT, na Globo, vai aparecer nas redes sociais, vai aparecer, olha só, ele está bebendo um dia antes da Copa. Se já é um escândalo quando um atleta mundano é pego antes do campeonato que a nação espera. Imagine você sendo pego na bagunça, mas ao invés da nação estar te esperando, é simplesmente o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, que virá e julgará as nações, te dará a vida eterna, te esperando. Ele te espera, não é a nação do Brasil. Não é campeonato, é o juízo, é a salvação, a vida eterna. E é o Deus que te espera. Então haja, porque tu não sabe, nós não sabemos quando ele vem. Vigiemos, santifiquemo-nos, nos arrependamos. Somos embaixadores do reino. Embaixadores, já imaginou embaixador de Cristo, usando decote, usando saia curta, falando um monte de palavrão, xingando os outros, amaldiçoando, roubando? Já imaginou? Você é igreja, você é embaixador do reino. Cristo faz conhecido por você. O que você faz? Nada. Você age até talvez pior do que o mundano. E eu não digo isso com relação somente a você, eu digo isso com relação a mim. Nós não somos infalíveis, como eu digo. É Cristo que nos aperfeiçoa. Mas tem momentos que nós agimos piores do que alguém no mundo, sabendo a verdade, sabendo que há um Senhor que nos espera, sabendo que Ele chegará a qualquer momento, sabendo que Ele tem olhos em todos os lugares, pois Ele é onisciente, Ele sabe exatamente o que você está fazendo agora, quando você acha que ninguém está vendo. Por quê? Coloquemos isso em nosso coração e guardemos isso, porque é sério. Queremos conhecer a graça, queremos ser renovados e transformados por meio de Jesus. Queremos que a nossa identidade como filhos de Deus corresponda à nossa vida. Hajamos conforme o Espírito Santo e não segundo a nossa carne. Colhemos no Espírito para que venhamos a colher a vida eterna, não na carne, pois colheremos apenas destruição. É isso, irmãos. Obrigado por assistir até aqui. Amém.